Pai do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para trazer a você, que é membro do nosso grupo, um rápido exercício prático sobre a cultura de Paulo. Nós vamos mergulhar um pouquinho no pensamento de Paulo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a depender da sua versão. Eu estou aqui citando as mais comuns. Nós vamos ler o seguinte: Almeida, corrigir e fiel, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Almeida Revista Atualizada, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Almeida Revista e Corrigida, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Nova Almeida Atualizada, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Essas são as versões mais comuns, mas você pode ter, de repente, aí uma versão um pouco diferente e vai apenas corroborar o que está escrito. Né? Já em grego, está escrito assim, ó, exaleipsas tukate rimon heirogafon. Né? E o que é que Paulo tinha em mente quando escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, esse texto? A imagem que ele tinha em mente era de um escriba que cuida dos pergaminhos, mas não era um escriba qualquer. Era o escriba que cuidava de fazer uma técnica chamada palimpsesto. O que é que ele fazia? Está lá o pergaminho. Um pergaminho como esse aqui, é um exemplo que nós temos aqui, tá certo? Esse é um pergaminho que nós usamos quando vamos falar dia da Bíblia, alguma coisa relacionada aos originais. Então, um pergaminho como esse, com o tempo, a tinta se apaga. Né? Esse aqui não se apagou porque nós aplicamos uma técnica de verniz em cima, né? Mas antigamente não se conhecia essa técnica. E aí o que acontece? O texto se apagava. Quando se apagava, pegava o pergaminho e usava uma pedra pomes, que algumas irmãs e irmãos ainda usam no interior do Brasil, né? Para lixar o calcanhar. Então pegava essa pedra e lixava o pergaminho para reutilizar. Pergaminho é uma coisa cara. Né? Hoje um pergaminho de Ruth, né, se você quiser fazê-lo, quiser obtê-lo, né, melhor dizendo, né, segundo as melhores técnicas, e um pergaminho de fato, né, com as iluminuras, etc., custa 15 mil dólares. O pergaminho de Ruth, a gente está falando de um pergaminho do livro pequeno, imagina o pergaminho da Bíblia toda. Então era um processo muito caro, era um material muito caro, e o pergaminho ele era reutilizado com alguma frequência. Às vezes se escrevia o mesmo texto, às vezes se escrevia um texto completamente diferente. Tá certo? Então, a essa técnica se dava o nome de palimpsesto. Usava-se também uma técnica para o papiro, e aí não era lixar, era lavar o papiro, e aí se escrevia, né, como eu disse, ou um novo texto ou o mesmo texto do papiro. Então, ambas as técnicas se dá o nome de palimpsesto. Barclay nos informa que Paulo podia ter usado um outro verbo, era o verbo kiasen ou kiazô. Né? Kiazô é o verbo para aplicar um X, era a letra Ki, parece com o nosso X, e fazia como eu fiz nesse documento aqui, ó. Tá certo? Cancelamos o documento, como ainda fazemos hoje. Você quer cancelar, dá um X. Só que nesse verbo kiasen, você está vendo o que está escrito ali atrás. Você cancelou da mesma forma que Erxaleifon, mas é um texto que você está vendo. Né? Exaleifon, não, você lixou e não dá para ver o que tinha. Tá certo? Se fosse bem lixado, não dá para ver o que tinha. Então, o que o Espírito Santo fez na nossa vida foi apagar completamente os nossos pecados. Quando somos perdoados e vivemos em novidade de vida, nós temos uma nova vida, como está lá em 2 Coríntios 5,17. Né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E é importante nós usarmos aqui esse contexto para entender de que forma Paulo se apropriou da cultura. Volta lá atrás um pouquinho, você vai ver que Paulo usou o pergaminho. O pergaminho era um couro bem tratado, como nós já falamos, e que a técnica foi criada na cidade de Pérgamo, foi aprimorada em Pérgamo e então se difundiu para todo mundo. Então Paulo podia pensar que os habitantes de Pérgamo eram idólatras. Criaram isso para textos sagrados em honra de um Deus qualquer, não um Deus verdadeiro.
mas ele se apropriou dessa técnica, dessa tecnologia para difundir a mensagem do Evangelho e escrever suas cartas para os seus destinatários. Né? Nós vemos aí uma primeira apropriação da cultura. A segunda apropriação, óbvia, é a apropriação da língua grega. O grego koiné era uma língua conhecida por todo mundo, e Paulo se apropriou dessa língua para que as pessoas pudessem ouvir o Evangelho de uma forma muito mais prática, né, muito mais ampla, muito mais disseminada do que o hebraico. Ele podia ter escrevido em hebraico. Né? Ele conhecia a língua, mas ele preferiu escrever em grego, que era uma língua franca naquele tempo, tá certo? E que tinha vívidas cores para transmitir a mensagem que ele queria transmitir. Quando alguém pegasse esse texto em grego, imediatamente se remeteria, né? A sua mente ia ao encontro daquela imagem do homem limpando o palimpsesto. E então foi isso que o sangue de Jesus nos proporcionou, tá certo? Então é importante nós pensarmos nisso, porque há aqui lições profundas, é apenas um exercício aqui rápido, tá certo? E nós já estamos concluindo, deixando uma mensagem devocional para você. Você sabe quantas vezes ocorre o verbo exalefo? Ele ocorre simplesmente 5 vezes, tá certo? Vamos ver onde é que ele ocorre. Primeiro, Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Colossenses 2,14, que nós já lemos. E mais 3 ocorrências em Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 7:17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. E por fim, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então ninguém vai chegar marcado pelo sofrimento no céu, ninguém vai chegar com as rugas profundas na mente que denunciam o sofrimento que teve em vida. Vamos chegar triunfantes, com os olhos secos, não os olhos secos, né, como se não puder, faltasse, né, a lubrificação natural, mas os olhos erguidos, limpos, sem mancha, sem nenhum dolo, porque Deus quis assim, tá certo? Que Deus te abençoe e o nome de Jesus continue a ser glorificado e que possamos esperar em Cristo esse dia maravilhoso no qual Ele limpará dos olhos toda lágrima. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.